pecado? A palavra pecado significa não atingir o alvo. Nosso Senhor Jesus Cristo usou abundantemente a palavra pecado, que no grego é amartia, para designar a condição de toda a humanidade caída diante de Deus, quanto a não ter atingido o propósito divino na criação. E não somente não atingiu o citado propósito, como também vive de modo contrário ao mesmo. Isto que é o pecado. É assim que ele deve ser considerado quando reportamos ao que na Bíblia Nosso Senhor e os apóstolos afirmam em relação ao mesmo. Portanto, segundo a Bíblia, o que é o pecador? É aquele que não atinge o alvo, que não pode, por conta da natureza corrompida que possui, atingir o propósito da sua criação por Deus. Nosso Senhor veio, portanto, nos resgatar desta condição caída e, ao mesmo tempo, nos capacitar a vivermos segundo o que Deus planejou antes do início do tempo, para que fôssemos perante Ele, não apenas para nos dar vida eterna, como também para nos livrar do seu terrível juízo de condenação contra o pecador, porque o seu atributo de justiça assim o exige. Vemos deste modo que não há lugar para o pensamento tão comum e errado em relação ao pecado, que deve ser, segundo o mundo, uma palavra evitada por conta da conotação pejorativa e negativa que lhe foi atribuída, porque é comum se afirmar que pecado é coisa inventada pelos crentes, uma palavra criada para estragar a vida, para condenar, gerar o medo de viver com plena liberdade. Pecado é, segundo eles, uma palavra antiga, usada por pessoas de mentalidade medieval. Todavia, não há outra palavra melhor que resuma de forma tão sucinta a condição caída do homem diante de Deus, e da qual somente pode ser resgatado pelo poder da graça de Jesus. O problema do pecado somente pode ser resolvido pelo sumo sacerdote, que foi por Deus designado para tal trabalho, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode interceder em favor do pecador, porque a si mesmo se ofereceu como oferta sangrenta em sacrifício a Deus por nós, de modo que, juntamente com um apóstolo, devemos aprender a lição de que Deus não faz qualquer distinção entre pecadores, porque a seus olhos não há ninguém que seja naturalmente puro, até mesmo porque a pureza de coração só pode ser obtida mediante o lavar do precioso sangue de Jesus. Como todos erram alvo da criação, em razão da natureza que possuem, e que necessita ser crucificada e removida, para que a nova natureza recebida pela fé ganhe espaço e seja fortalecida, busquemos então a simplicidade de coração que a Pedro foi concedida, para afirmarmos: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Palavras de Pedro em Atos 15, 8 e 9.